A exumação da Ilha Sumítica. Olá, sou Marcelo Andarilho e essa é a terceira parte da exumação da Ilha Sumítica. Nesse vídeo, irei falar sobre minha TechPix. Parece piada, mas é verdade. O segundo tema mais abordado nos comentários do vídeo Ilha Sumítica, a realidade, foram sobre a qualidade ou a falta de qualidade da minha câmera, especialmente quando comparada à câmera do Sr. Martins, a idolatrada Nikon P900, a câmera sagrada dos terraplanistas, com um zoom tão poderoso que é capaz de trazer o sol de volta, mesmo depois dele se pôr. O objeto de desejo de todo aquele que deseja provar a planicidade da Terra. Mas reza a lenda que esta poderosa câmera traz em si uma maldição. E todo aquele que compra uma usando o dinheiro de vaquinha é amaldiçoado com a terrível maldição da bunda pesada. E nunca mais tira o traseiro da cadeira para ir a campo. Como no caso do Sr. Bruno Alves, que fez 2 testes de curvatura em Niterói, usando uma luneta Xing Ling, e quando conquistou sua P900, nunca mais foi a campo. O caso do Sr. Martins é um pouco diferente, e após realizar 2 testes de curvatura usando a mítica câmera, e ao ser desmascarado por mim, pelo Sistemático, pelo Wilton e pelo Sem Perfil, nunca mais foi a campo. Droga! Nem divulgou as várias filmagens que disse ter feito em Caraguá. Nós não fizemos somente uma filmagem. Esse foi o motivo pelo qual eu não comprei uma Nikon P900, a câmera maldita. Brincadeiras à parte, minha câmera não é uma P900 e nem uma TechPix, e os motivos são vários. Em primeiro lugar, quando comprei minha primeira câmera digital, eu nem sabia da existência da P900. É claro, ela ainda não existia. Como já falei algumas vezes, sou um montanhista. E eu queria uma câmera para fotografar paisagens, pássaros e outros animais silvestres. Eu tenho um irmão que é fotógrafo profissional e sei que para fotografar essa variedade de assuntos, se optasse por uma câmera profissional, teria que carregar uma mochila só para câmera e lentes. Uma lente macro para fotografar insetos, uma teleobjetiva para fotografar pássaros e uma grande angular para fotografar paisagens. Além disso, para efetuar a troca das lentes, teria que estar com as mãos limpíssimas, algo impossível para um mateiro ou um montanhista. Por isso optei por uma super zoom, uma Sony H50. Mas infelizmente, depois de 5 anos de aventura, minha companheira Sony H50 apresentou um defeito grave. Depois que eu a esqueci sob o sol no cume de uma montanha, por várias horas, enquanto eu bati um papo entusiasmado com o grupo que eu havia levado para a montanha. Durante alguns meses, eu flertei com uma substituta, a Sony HX300, uma versão mais atualizada da H50. Até que no início de 2015 consegui comprar uma nova câmera Super Zoom, a recém-lançada Sony HX400V. Poucos meses depois, a Nikon lançava a sua P900. Realmente uma câmera fantástica, mas não era exatamente tão melhor assim. Na verdade, haviam 2 coisas nela que me pareciam melhores. O zoom, é claro, e o fato dela fazer time-lapse. A Sony poderia fazer time-lapse também, mas se acoplada a um intervalômetro, que custa pouco menos de R$100. Ou se fosse operada por um smartphone com um aplicativo próprio para essa função. Esta imagem é da ilha de Búzios. Nela podemos ver o que parecem ser 2 árvores, e que provavelmente estão localizadas nesta região da ilha. Ali estão as árvores neste vídeo em câmera lenta, que é um trecho do meu vídeo Ilha Sumítica, a realidade. Este é o horário da filmagem em tempo real, a primeira que fiz do pier. Neste horário não foi possível avistar a Ilha Sumítica. Neste ponto está o rochedo, que fica à frente do pier e da Praia da Freira. Deste ponto até a Ilha Bela, a Ilha Sumítica deveria ser avistada. Estas árvores estão na Ilha Bela. Essa filmagem não faz parte do vídeo original, Ilha Sumítica, a realidade. A Ilha Sumítica deveria ser visível entre a Ilha Bela e o rochedo.
como eu já havia dito anteriormente. E aqui está o rochedo. É possível ver as pequenas ondas quebrando na linha do horizonte e no rochedo, mas a ilha sumítica não foi vista. A câmera não tem condições de filmar uma ilha de 42 metros de altura por 300 metros de extensão, mas consegue filmar duas árvores que se encontram a mais de 30 quilômetros de distância do pier. As árvores vistas na ilha de Búzios estão localizadas nesta região. A ilha sumítica está a cerca de 33 quilômetros de distância do pier do Camaroeiro. As árvores vistas na Ilha Bela estão a mais de 18 quilômetros de distância, e as árvores vistas na Ilha de Búzios estão a mais de 30 quilômetros de distância do pier do Camaroeiro. Nessa imagem podemos ver a ilha sumítica, mas é lógico, não podemos ver as árvores na Ilha de Búzios. Já nesse print do vídeo do Sr. Martins feito com a P900, onde está a ilha sumítica? Vou dar uma ajuda. Ah, não dá para ver, a imagem é ruim, né? Esse é um print do meu vídeo. E nem precisa de um super zoom. A minha TechPix conseguiu capturar a imagem sem muito zoom. Vamos só ampliar. Veja que na minha imagem, feita a partir do mirante do pôr do sol, a ilha sumítica aparece perfeitamente. E a Ilha Bela também. É possível ver as árvores devido à melhor qualidade da imagem. A base da Ilha Bela e a ilha sumítica são visíveis devido à altitude e, é lógico, a melhor definição de imagem. Já no print do vídeo do Sr. Martins, a imagem não tem muita definição. E a base da Ilha Bela é ocultada pela curvatura terrestre. Não foi falta de definição o que ocultou a base da Ilha Bela, a cerca de 18 km apenas de distância. Aqui, quase sem zoom, a Sony consegue captar a ilha sumítica e a base da Ilha Bela. E a P900? Será que realmente o problema é a má qualidade da câmera? Parece que não. Será que realmente o problema é da câmera? Porque eu consegui filmar uma parte muito menor da ilha, sem usar uma câmera que tem 83 vezes de zoom. Esse zoom faria uma grande diferença se você fosse fotografar, por exemplo, um planeta como Saturno, como no caso dessa foto, feita por mim com uma Nikon de um amigo. Porém, esta foto não foi feita com uma P900, e sim com uma B700, com apenas 60 de zoom óptico. Então para que serve um zoom de 83 vezes? Talvez para um detetive ou um voyeur? Além do que, a Nikon, apesar de ser muito boa, tem alguns probleminhas. Ela não exibe no Finder ou no display exatamente a imagem do jeito que você está capturando. Para quem faz fotos na configuração automática, isso não faz muita diferença, mas para quem gosta de fotografar realmente e prefere as configurações manuais com ajustes de abertura, velocidade e ISO, que proporciona fotos mais criativas e artísticas, isso é um pouco ruim. Você tem que ficar memorizando informações e tem que imaginar como a foto irá ficar, já que quase nunca o que vemos será de fato a imagem capturada. Um outro problema é o delay. A imagem captada pelo sensor sofre um pequeno atraso para ser exibida tanto no Finder quanto no display da câmera, o que no caso de uma foto como essa é um problemão, já que não dá para pedir para o pássaro esperar. Vamos dar uma olhada em dois comparativos de sites especializados em câmeras, feitos por profissionais da área da fotografia. Neste podemos ver que há um empate técnico entre as duas câmeras, sendo a Nikon vencedora por alguns critérios que irei explicar por que não fazem muita diferença para mim. Bateria com maior duração. Para quem tem apenas uma bateria, isso até faz diferença. Mas todo montanhista ou qualquer outro aventureiro deveria ter uma noção de logística, e quem tem uma noção de logística sabe que todo equipamento que necessita de baterias deve ter pelo menos 2 baterias de reserva, que devem estar sempre carregadas e prontas para o uso. Por isso, sempre que compro uma câmera, uma lanterna, compro pelo menos 2 baterias reservas. Portanto, 360 disparos de uma bateria Nikon carregada não é nada, perto de 900 disparos de 3 baterias carregadas da Sony, com a vantagem de você poder carregar uma bateria enquanto usa outra e ainda tem uma de reserva. E foi o que eu fiz em Caraguatatuba. Após o meio-dia, uma bateria já estava descarregada. E quando fui fazer um lanche em uma padaria, pedi ao dono da padaria se poderia deixar a bateria carregando na padaria dele enquanto ia ao Mirante do Santo Antônio.
foco automático contínuo em vídeo. Não sei porque isso foi um dos fatores de desempate, já que a Sony também tem essa função, como podemos ver nessas imagens. Função time-lapse. Isso eu já havia mencionado anteriormente. Seria só usar um intervalômetro ou um smartphone. Função HDR. Não sei bem o que é isso, mas acredito que não melhoraria em nada a qualidade da imagem, ou pelo menos não faria muita diferença. Conexão 802,11n Wi-Fi. A Sony tem Wi-Fi também, e eu nunca usei, então não vejo diferença. Maior zoom. Também já abordei esse assunto anteriormente. Fotografia panorâmica. Em 10 anos de fotografia devo ter feito umas 10 panorâmicas. Qualquer celular faz isso, e a qualidade é péssima, tanto para um celular quanto para uma câmera top de linha. Maior distância focal. Na prática é o mesmo que o zoom. Neste outro comparativo, as notas foram dadas por categorias, e novamente a Nikon é vencedora em uma avaliação geral. Mas no que se refere à imagem, a Sony leva vantagem. E provavelmente por ter mais pixels, 20 megapixels contra 16 da Nikon. E também uma maior amplitude de abertura, de velocidade e ISO. Quanto a recursos, a Nikon é melhor, ou tem mais recursos. Mas eu nunca usei todos os recursos disponíveis na minha Sony, porque eu usaria na Nikon. Quanto a valor, eu já havia comprado a câmera. E paguei bem mais barato que o preço da Nikon alguns meses depois, cerca de 30% mais barato. Por fim, o tamanho. E a meu ver, este é um fator que faz toda a diferença. Quem já caminhou 70 km em um final de semana por matas e montanhas e já fez travessias de mais de 30 km em um dia por aclives e declives íngremes carregando uma mochila cargueira, sabe que isso faz toda a diferença. Arrumar uma mochila para uma aventura assim é uma tarefa complicada, tendo até um capítulo à parte em cursos de montanhismo e trekking reservados para esse assunto. Não é só o tamanho, o peso é um fator importante para uma aventura outdoor, já que você tem que pôr em uma mochila vários itens como roupas, alimento, primeiros socorros, lanternas e equipamentos de cozinha, orientação, cordas, mosquetões, etc. E podemos ver que a Nikon P900 é 239 gramas mais pesada que a Sony HX400V. Certa vez assisti uma palestra de um renomado montanhista, em que ele dizia que cortava as etiquetas das roupas para reduzir alguns gramas no peso final de sua mochila. E 239 gramas são equivalentes a 10 barras de cereais. Muito mais do que eu costumo carregar em uma caminhada de um dia, ou equivalente a um copo d'água, o que pode representar muito em uma travessia como a da Serra Fina, que é uma travessia por montanhas entre os estados de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Uma câmera super zoom pode ter lentes poderosas, como a P900, a B700 ou até a HX400V. Mas todas elas, ou quase todas, têm um sensor muito pequeno, menor até que um sensor de celulares top de linha. Talvez um bom celular acoplado a um telescópio faria imagens melhores que as minhas e que a do Sr. Martins. Tanto a Sony HX400V como a Nikon P900 têm um sensor do mesmo tamanho, sendo que o sensor da Sony tem mais pixels do que o da Nikon. Porém, tanto as imagens mostradas por mim quanto as mostradas pelo Sr. Martins mostram perfeitamente o que se pretendia mostrar, uma ilha a mais de 30 km de distância, ou a miragem de uma ilha a mais de 30 km de distância. E nos momentos que a ilha não aparece no horizonte não é culpa da câmera, e sim da curvatura da Terra e da falta de condições para que ocorresse uma refração em índices elevados. Mas a ausência da ilha no horizonte foi mostrada por mim, e a culpa não é da câmera. Mas as imagens trêmulas são outra história. Já tenho uma certa idade, não sou um cineasta. Na época eu tinha um tripé vagabundo. Mas aceito doações para a compra de equipamentos melhores. Não esqueçam de deixar um like, inscrevam-se no canal. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e um grande abraço a todos.